Bem-vindos, alunos, à nossa 20ª videoaula da disciplina de História do Pensamento Econômico 2, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, lecionada na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, iremos interromper a exposição e indicar uma questão que deverá ser respondida pelo aluno encaminhada num prazo máximo de uma semana. Vamos à videoaula? Bom, esta é a continuação do bloco temático que trata do grande economista britânico John Maynard Keynes, um economista que nasceu em 1883 e viveu na primeira metade do século XX. É considerado um dos economistas mais influentes daquele século e suas ideias influenciaram profundamente o modo de pensar de muitos economistas, para bem ou para mal. Esta é a parte 5 de um total de 8 partes. Vamos a ela. Muito bem, finalmente trataremos da obra A Teoria Geral de Keynes, a Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda. Esse é o nome completo da obra, título completo. É, sem dúvida, o trabalho em teoria econômica mais importante e mais influente de Keynes. O livro foi publicado em 1936 e se tornou um dos mais influentes tratados de economia do século XX e certamente a obra mais destacada na longa produção acadêmica de Keynes que nós comentamos na última videoaula. O livro se tornou bastante influente, mas como todo livro famoso, muitas vezes ele é mais comentado, é mais citado do que efetivamente lido, né? Como aconteceu recentemente com o livro do Piketty, que foi um sucesso editorial, e muitos dos compradores do livro nas livrarias, de fato, não leram a obra, né? Então é necessário separar a fama do que tem de efetivo, como ocorre, por exemplo, com o Capital de Karl Marx, mais comentado do que efetivamente lido, uma obra volumosa, de fôlego, né? O livro do Keynes não é uma obra volumosa, é um livro relativamente curto, relativamente pequeno, tá? O que facilita a atração dos leitores, principalmente os leitores mais, digamos, preguiçosos. Mas, curiosamente, apesar da fama toda do livro, ele não é didático. Ele é muito denso, complexo e foi escrito para um público de especialistas. Ele estava voltado aos discípulos de Keynes e não ao público geral. O Keynes era um grande escritor, ele era um sucesso editorial, ele tinha sido anteriormente, quando ele publicou o livro As Consequências Econômicas da Paz, sabia escrever muito bem, então ele tinha todos os requisitos para produzir uma obra de grande apelo popular. Mas neste caso se trata de um livro bastante técnico, bastante denso. Ele é publicado em meados da década de 30, toda a década de 30, até pelo menos 39, quando começa a Segunda Guerra Mundial, é considerado o período da chamada Grande Depressão, que se inicia na quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Uma crise que teve repercussão, cujo epicentro está nos Estados Unidos, mas que rapidamente repercutiu para a Inglaterra e os principais países das chamadas economias capitalistas desenvolvidas, inclusive com reflexo aqui no Brasil, abalando a produção cafeeira e produzindo uma verdadeira revolução agrícola no Brasil, quando se criou os grandes institutos de pesquisa agronômica e a agricultura nacional se diversificou. Isso também como reflexo da crise econômica. A ideia básica de Keynes na obra é bastante simples. Ele apela pelo ativismo fiscal do governo. Ou seja, o pleno emprego na economia não seria mais garantido pelos mercados, ao contrário do que acreditava a economia ortodoxa, e que o governo deveria expandir os gastos, mesmo ao custo de gerar déficits orçamentários, sempre que a economia estivesse numa recessão prolongada e crônica. Ele tem um diagnóstico básico que explica o baixo nível de atividade econômica,
e responsabiliza o setor privado, dizendo que tal setor não estaria investindo o suficiente. Então haveria um excesso de poupança que não tinha se transformado em investimento. Então havia esse represamento dos investimentos. Os investimentos seriam insuficientes para manter a economia num ponto de pleno emprego. Então esse é o diagnóstico básico de Keynes nessa altura da trajetória intelectual dele. Não é o mesmo Keynes marshalliano, tradicional, ortodoxo, das obras anteriores, principalmente do Tratado da Reforma Monetária. No Tratado da Moeda, que nós vimos na aula passada, já se nota a transição para o Keynes, e aqui é o Keynes maduro, o Keynes que nós conhecemos dos cursos de Marco, que é o da Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, obra publicada em 1936. Então, esse é o diagnóstico apontado por Keynes. Né? Por algum motivo, os empresários reduziram os investimentos, tá? Por uma percepção, por um fator psicológico. Tá? Eles notaram que o mercado estava saturado, que o investimento não se transformaria em lucro, o produto ampliado não seria vendável, ficaria encalhado. Tá? Então havia uma constatação de que o mercado estava saturado. E aí a economia entra no período de baixa de investimento. Inicia-se um ciclo recessivo. Porque investir menos significa contratar menos mão de obra, pagar menos salários, o que deprime o consumo popular e desaquece o mercado, né? E retroalimenta, né, os motivos para os empresários investirem menos. A economia ela pode alcançar algum equilíbrio, mas não seria mais, ao contrário da ortodoxia, um equilíbrio de pleno emprego. O equilíbrio seria alcançado numa situação de fundo de poço, com elevado nível de desemprego e com um quadro de insuficiência de produção e miséria social. E aí, como diagnóstico desse problema, né, como remédio, Keynes propõe um ativismo da política fiscal. O governo entraria se antecipando, tentando, pelos seus gastos, manter um nível de investimento, e com isso evitaria maior sofrimento, porque estaria reerguendo a economia, porque os investimentos privados seriam complementados pelo investimento público. Tá? Então, a insuficiente iniciativa do setor privado em investir seria remediada e complementada pelo chamado investimento público. Esse é o receituário básico do diagnóstico, associado ao diagnóstico de Keynes do problema da recessão. Qual é a relação da teoria geral com o tratado sobre a moeda? O tratado é uma transição. Né? No tratado, ele tinha abandonado uma análise puramente assentada na teoria quantitativa da moeda. Ele começa a perceber a necessidade de uma teoria do emprego, que faltava na ortodoxia. O Tratado sobre a Moeda já era um livro teórico bastante denso. A Teoria Geral também é um livro denso e relativamente difícil para um não especialista, né? Embora Keynes escreva muito bem, e também aos leitores de língua portuguesa, é importante ter acesso a uma boa tradução. Eu tenho uma tradução portuguesa, que eu indico, uma tradução de Portugal, né, que eu indico na biografia do curso. Essa tradução é muito boa. Infelizmente, como em outras obras, a tradução da coleção Os Economistas não é muito boa. Tem erros de tradução que dificultam a compreensão de um livro que em si mesmo já é muito difícil, muito técnico. O livro mantém, sem dúvida, uma linha de continuidade com o Tratado sobre a Moeda. Tem aquela preocupação de separar o plano de investimento do plano de poupança, a ideia de que a taxa de juros não equilibraria automaticamente o investimento com a poupança. Então ele também identifica, né, ele está em linha de continuidade com essa análise feita na obra anterior, que tinha identificado a ausência de um sistema de preços
que gerasse um equilíbrio automático no mercado de fundos emprestáveis e na economia como um todo. E também ele enfatiza, na nova obra, o papel da moeda como reserva de valor e como a retenção de moeda, os encaixes monetários, poderia afetar o mecanismo de transmissão da moeda na economia e o efeito da moeda, gerando dessa forma efeitos de curto prazo na moeda, a moeda produzindo ciclos econômicos. Então, essa temática, né, da moeda, do papel da política monetária, que havia na obra anterior, na teoria, no Tratado sobre a Moeda, aparece e é aprofundado no livro A Teoria Geral. Muito bem. No entanto, essa nova obra vai além do Tratado sobre a Moeda. Digamos que Keynes agora oferece um mecanismo unificador para a compreensão da economia agregada, da macroeconomia, e ele tem um princípio bastante desenvolvido que não aparecia no Tratado sobre a Moeda, que é o princípio da demanda efetiva, a principal ideia da teoria geral. Com base nesse princípio, ele desenvolve uma teoria abrangente sobre a demanda e a oferta agregada, uma teoria sobre o emprego, tá, que mostra que o equilíbrio macroeconômico ele não necessariamente é o equilíbrio de pleno emprego, que você tem um mecanismo que gera equilíbrios múltiplos na economia. Tá? O equilíbrio seria comandado essencialmente pelo nível de demanda agregada. Tá? A produção ela acaba se amoldando a demanda. Quando a demanda está abaixo da oferta, a produção diminui, tá? E alcança o nível inferior da demanda. Então, o equilíbrio ele é comandado pela demanda. Daí o papel do governo, com seus gastos, de elevar essa demanda e trazer a economia para o pleno emprego. Essa demanda que acaba comandando a oferta agregada na economia é a demanda efetiva. Tá? Então, como os vários equilíbrios dependem dos vários níveis da demanda, então se tem um sistema que não é um único equilíbrio de pleno emprego, mas são equilíbrios múltiplos, existe essa possibilidade de equilíbrios múltiplos, inclusive equilíbrio abaixo do pleno emprego. Quer dizer, o equilíbrio pode ser estável, ou seja, não há forças econômicas espontâneas, tá, que afastem a economia desse equilíbrio, mas o equilíbrio não é o equilíbrio de pleno emprego. Ok? Com isso, o Keynes oferece um diagnóstico básico da recessão da época. A economia estaria passando por um momento de insuficiência de demanda agregada. E aí o Keynes vai recomendar o ativismo da política fiscal como uma forma de tirar a economia da demanda, fazer a economia escapar, né, do ciclo de recessão prolongada. O livro, com esse receituário, teve muito impacto na época. Ele chegou a se transformar no livro de referência, aí eu chamo de Bíblia, tá certo? Da profissão dos economistas e também dos políticos que eram assessorados por esses economistas keynesianos. Quando da publicação da obra, em 1936, o próprio Keynes sabia do impacto revolucionário do livro, não era nada modesto em relação à obra, sabia perfeitamente o impacto dela, e aqui eu cito uma carta que ele encaminhou ao grande filósofo inglês Bernard Shaw, amigo de Keynes, que foi escrita 1 ano antes do lançamento do livro. Diz ele na carta: eu acredito estar escrevendo um livro em teoria econômica que irá revolucionar amplamente, não de uma vez só, mas no curso dos próximos 10 anos, o modo do mundo pensar sobre os problemas econômicos. No prefácio da Teoria Geral dos Juros, do Emprego e da Moeda, o Keynes escreve: aqueles que estão fortemente casados com o que eu chamo de a teoria clássica irão oscilar, assim espero, entre a crença de que eu estou bastante equivocado e a crença de que nada tem a dizer. Deixo aos outros a incumbência de determinar qual das opiniões está certa ou se uma terceira alternativa é correta. Então, um modo muito retórico, muito elegante, como sempre, do que eles mostrar que, olha, se você é um teórico clássico, é adepto da visão ortodoxa, quer dizer, a visão ortodoxa, né?
provavelmente você vai dizer que eu não tenho nada a dizer, né? Ou então que eu estou equivocado, né? Se você não é um economista ortodoxo, talvez tenha uma opinião contrária. Talvez você acredite que eu tenha alguma coisa a dizer e que eu não esteja totalmente equivocado, né? E aí ele diz, olha, eu deixo a vocês a incumbência, né, de elaborar uma terceira alternativa. Então, o que ele está dizendo, de uma maneira muito elegante, que ele está rompendo com a crença dos economistas ortodoxos. E aqui ele fala da teoria clássica, né? Ele chama a posição contrária dele de posição clássica. Tá? Ele está dizendo, olha, aqui é uma ruptura da teoria clássica. Estou propondo uma total ruptura com essa ortodoxia que ele chama de teoria clássica. Quem são os clássicos? Olha, os clássicos, na verdade, é o que a gente chama de os neoclássicos da Universidade de Cambridge, os seguidores de Alfred Marshall, ou os economistas que têm relação com o legado da Revolução Marginalista no mundo de língua inglesa. Então, você pode incluir quase todo mundo antes de Keynes no rótulo de clássicos, né? Você pode incluir os economistas de Cambridge, os economistas da conhecida economia política clássica, que é estudada em História do Pensamento Econômico 1, como, por exemplo, Adam Smith, Davi Ricardo e John Stuart Mill. Tá? Ou seja, todo mundo que veio antes de Keynes era chamado de clássico, e curiosamente até o próprio Keynes, né? Porque lembra que o Keynes, no Tratado da Reforma Monetária, ele era um economista marshalliano. Então, o próprio Keynes olha para si mesmo e diz, não, eu era clássico. Nos anos 20 eu era clássico e agora eu sou realmente um keynesiano. Tá? Então, ele separa o clássico, que é o que veio antes dele, do keynesiano. Claro que é um artifício retórico, né, para marcar a posição. Com relação a Marshall, os clássicos, né, Marshall, que na verdade é um neoclássico, né, procurou integrar os trabalhos dos clássicos mesmo, da economia política clássica, de Ricardo e John Stuart Mill, tá certo? E de outros economistas clássicos, que marcaram Jean-Baptiste Say, James Mill, vários outros economistas clássicos, né? O Marshall procurou integrar essa tradição da economia do século XIX na Inglaterra com as novas correntes marginalistas, dentre elas as ideias de William Stanley Jevons, que nós analisamos algumas videoaulas atrás. Tá? Okay? Inclusive, concepções marginalistas que eram mais difundidas na França, na Alemanha, na Itália, nos países da Europa continental. Então, o Marshall procurou integrar, né, várias escolas da economia numa visão neoclássica que ele pôde conceber. E o Keynes, como já explorado na videoaula anterior, foi discípulo de Marshall, ao lado de Arthur Pigou e Dennis Robertson. Tá? O Pigou que acabou herdando de Marshall a cadeira em Cambridge, e o Robertson que era um importante interlocutor de Keynes e contribuiu para o aprimoramento das ideias keynesianas. Todos, até um certo ponto, eram marshallianos e a partir do começo dos anos 30 começaram a se afastar da tradição da ortodoxia marshalliana. Keynes, de fato, pretendia oferecer à ciência econômica um novo paradigma. Paradigma no sentido de Thomas Kuhn, paradigma como uma visão normal do que é a ciência econômica, né? O modo de fazer essa ciência. Então, Keynes está procurando um novo paradigma, que podemos chamar de paradigma keynesiano, ok? Rompendo com a visão do paradigma anterior, que seria o paradigma clássico, o modelo clássico. Né? A Phyllis Dean, professora de Cambridge, historiadora das ideias, que orientou um economista brasileiro famoso, Eduardo Janetti, em Cambridge, resumiu nesse ponto, resumiu essa pretensão de um novo paradigma em Keynes com a seguinte frase: Marshall mudou o modelo clássico básico mais do que estava disposto a admitir, e Keynes reteve mais da tradição neoclássica do que poderia parecer. Ou seja, Keynes não foi tão revolucionário assim e nem Marshall tão conservador. Marshall, na verdade, foi bastante revolucionário, mudou mais do que estava disposto a admitir. Alfred Marshall, ele introduziu um novo ânimo
abriu campos, novas perspectivas para a análise econômica, novas técnicas, ampliou o escopo da economia, e nesse sentido ele foi absolutamente revolucionário. E o Keynes, que eu não posso negar o apelo revolucionário de Keynes, de fato ele o foi, mas ele reteve muito da tradição neoclássica, mais do que ele assumia. Tá? Então, na verdade, tanto Marshall quanto Keynes foram economistas revolucionários. Bom, qual é a estratégia de análise de Keynes? Tem muito a ver com os neoclássicos de Cambridge, porque o Keynes pode ser visto como um discípulo dessa escola. Então, seguindo a escola de Cambridge, metodologicamente, Keynes, como Marshall e os professores dessa escola, confiavam em argumentos práticos e intuitivos, embora ele tenha a formação de matemático, como o Marshall também fez a graduação em matemática, mas não se baseava a análise econômica no mero formalismo matemático. Lembra que o Marshall aconselhava que o uso da matemática deveria ser parcimonioso, que os teoremas matemáticos deveriam ser apresentados em notas de rodapé, que a análise econômica deveria ser expressa na linguagem vernacular, nas línguas nacionais, e não no simbolismo matemático. Né? Então, o Keynes seguia essa tradição de Cambridge de evitar o excesso do formalismo matemático. E a análise de Keynes, como a análise de Cambridge em geral, levava em conta aspectos como tempo histórico, que é o tempo irreversível, não é só a variável t do modelo abstrato, mas é a ideia de tempo que implica transformações irreversíveis, o tempo histórico, a análise da estrutura institucional, a análise da estrutura industrial da economia, o estudo cuidadoso, o estudo e a observação, o estudo com base na observação cuidadosa de fenômenos do mundo real, a incorporação da incerteza na análise, o papel da moeda, a consideração dos ciclos econômicos, o estudo dos ciclos das flutuações na economia, tudo isso era típico da análise de Cambridge e Keynes manteve. Também era típico de Cambridge o enfoque que enfatizava as condições representativas no lugar da análise sobre condições ideais, que era típica dos economistas continentais, da França, da Alemanha, etc. Então, aqui não é o caso de idealizar completamente, né, o fenômeno econômico, o agente econômico, o processo de mercado, não, mas é buscar as chamadas condições representativas. Não é uma firma ideal, por exemplo, é uma firma típica. É uma firma que representa a situação média das firmas que efetivamente atuam na realidade. Então, essa ênfase no método de encontrar os tipos representativos no lugar dos tipos ideais, no sentido da mera abstração, não no sentido do tipo ideal weberiano, que aí é outra coisa, mas no sentido da mera abstração. Então, a ideia de tipo representativo é, metodologicamente, muito alinhada com a tradição de Cambridge, e Keynes segue isso. Então, a influência da visão de Marshall foi muito importante, do ponto de vista metodológico, e também do ponto de vista das implicações políticas. Né? Como um típico representante de Cambridge, Keynes era um liberal, mas não um liberal radical. Tá? Um liberal que mantém uma certa crítica ao laissez-faire, ao livre comércio. Tá? Ou seja, eles acreditam, né, na eficiência e no papel dos mercados, mas com numerosas qualificações, quer dizer, sempre apontando situações em que o mercado não funciona bem. Do ponto de vista da filosofia moral, eles eram utilitaristas, acreditavam que o bem deveria ser analisado do ponto de vista das consequências da ação, se gera o máximo de felicidade para o maior número de pessoas, como dizia Bentham, essa é a tônica do utilitarismo. E, portanto, o próprio mercado, né, o livre mercado, deve ser analisado em termos das consequências, em termos dos resultados, em termos da felicidade e da eficiência econômica que ele produz. Mas a gente sabe que o Keynes não era um utilitarista puro. Né? Ele conciliava a visão de Bentham com a do filósofo social predileto, que nós abordamos com detalhe em outra videoaula, que é o Moore, né? G. Moore. Tem alguma proximidade com o utilitarismo, mas tem outra orientação. Lembre-se que na filosofia de Moore, ele busca pela análise dos estados da mente. Né? Você tem estados propícios que geram boas ações. Então, não é só a consequência da ação que é analisada,
mas também aquilo que influencia a boa conduta do homem, né? E o homem em bom estado gera boas ações. Então, aquilo que nós já vimos. Né? Então, tem essas diferenças. Né? Então, em comum com Marshall, na análise econômica, Keynes procura articular, teoricamente, uma explicação que dê conta da estrutura social existente, dos problemas políticos e econômicos da época dele, da era vitoriana, ou pós-vitoriana, né? Porque já era um período de decadência da era vitoriana, e uma visão que ainda era conservadora, mas um conservador crítico, que acreditava na economia de mercado, acreditava na elite burguesa, né? E era um crítico às correntes marxistas, às tendências socialistas que apareceram no século XIX, na França, na própria Inglaterra, com Karl Marx, um exilado alemão, escrevendo na Inglaterra. Então, ele achava que não era isso o caminho. Né? O socialismo, o comunismo não era o caminho para uma sociedade melhor, mas, digamos assim, uma posição crítica em relação à economia de mercado. Então, um mercado com um ativismo, né, da esfera pública, um ativismo do Estado, levaria ao melhor quadro possível, mais compatível com o desenvolvimento humano, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento do ser humano. Embora tenha surgido alinhado com a tradição de Cambridge, mas de fato as ideias de Keynes contribuíram por um certo naufrágio do sistema de Alfred Marshall. Quer dizer, Keynes, com essa nova visão, ajudou a afundar o navio da economia marshalliana nos anos 30. Marshall, que imperou, né, como principal economista da Inglaterra, talvez do mundo, até o começo dos anos 30, mas cujo sistema de ideia foi sendo solapado pelas críticas que apareceram, por exemplo, do Piero Sraffa, em 1926, que atacou a teoria da firma de Marshall. Temos também os trabalhos da Chamberlain, as teorias de concorrência imperfeita. Né? Aparece na Itália Vilfredo Pareto, que depois se transfere para a London School of Economics, cujas ideias contribuíram para um certo descrédito do sistema de Marshall. E aí Keynes foi a pá de cal nessa onda de críticos, né? O que faz com que o sistema de Marshall deixe de ser o principal paradigma da economia a partir do fim dos anos 30. Vamos então à questão da aula? Então anotem aí, a questão é o seguinte: quais as raízes econômicas da crise econômica mundial de 1929? Bom, então em 36 foi publicado a Teoria Geral. Vamos ver agora a recepção da obra na época. Teve boa aceitação. Como toda novidade, ela é mais permeável, né, ao público mais jovem. Então, ele foi mais aceito nas gerações mais novas de economistas. E o cientista mais antigo, né, preso ao antigo paradigma, como ensinou Kuhn, sempre resiste mais às novas ideias. Então, os economistas da, vamos chamar, velha guarda, tiveram mais resistência, né, ao avaliar a nova obra de Keynes. De fato, muitos deles condenaram a nova proposta, atacaram alguns aspectos da teoria. O Jacob Weiner, o Robertson, o Bertil Ohlin foram críticos bastante hábeis do trabalho de Keynes. E, por outro lado, o trabalho teve uma boa aceitação nos próprios membros do circo, né, do grupo de amigos de Keynes, que eram aliados às ideias de Keynes, como a Jean Robson, uma das pós-keynesianas mais influentes. E também teve boa aceitação em muitos grupos de jovens economistas espalhados por toda a Grã-Bretanha, entre eles Roy Harold e Abba Lerner, o Lerner que teve inclusive uma participação importante no planejamento socialista, que era próximo a Keynes, embora Keynes não fosse do socialismo, embora Lerner defende o socialismo de mercado, né, que seria uma combinação de socialismo com processos, com a coexistência de processos de mercado. E esses jovens que aderiram às novas ideias de Keynes
elaboraram diversos estudos, ensaios, trabalhos para esclarecer o que Keynes quis dizer. Então, eles foram traduzindo, foram reelaborando as ideias de Keynes, inclusive no sentido de esclarecê-las e criar algumas técnicas de análise, como, por exemplo, o modelo ISLM, né, do Hicks, né, que foi criado como uma leitura didática das ideias de Keynes. E com relação ao público não acadêmico, ao público geral, a opinião pública não especializada recebeu com bons ouvidos, né, a mensagem de Keynes. Então ele teve uma boa aceitação no público em geral. Bom, a teoria geral é uma tentativa de explicar os problemas da época. Está muito ligado às dificuldades econômicas que o mundo, e especialmente a Inglaterra, vivia nessa época. Então, o que eles propõem é oferecer um quadro referencial, tá, para explicar os problemas da época e fazer algumas previsões, inclusive servindo como suporte, como material de apoio, né, aos políticos. Então, ele pretendia, com a sua análise, auxiliar os responsáveis pela formulação de políticas econômicas. Então, era uma tentativa de conferir essas políticas com uma racionalidade dentro de um quadro teórico mais amplo. E tratava de problemas que eram considerados os problemas mais importantes da economia da época, né? Os problemas mais importantes da sociedade como um todo, que eram, na década de 30, na Grande Depressão, naturalmente, a recessão e o desemprego. Então, trata essencialmente dessa temática, né? Da temática da recessão, do baixo nível de atividade econômica e das elevadas taxas de desemprego. Então, ele propõe uma análise e, a partir dela, um receituário, né, que poderia guiar as políticas econômicas no sentido de sanar esses problemas. A ideia dele tenta mostrar que, ao contrário da ortodoxia econômica, os mercados não são eficientes na criação de riqueza. Ele não contesta a eficiência alocativa dos mercados, ou seja, dados os recursos disponíveis na economia, o mercado faz a alocação mais eficiente desses recursos. O que o Keynes questiona é se os mercados seriam capazes de maximizar esses recursos, de gerar o máximo de riqueza. Porque, veja, ele pode ser eficiente no sentido alocativo e não ser eficiente no sentido produtivo. Ou seja, ele pode alocar os recursos de modo mais eficiente possível, mas não gerar o maior resultado possível. Então, dada a eficiência produtiva, o Keynes apontou que o simples laissez-faire, né, o livre funcionamento do mercado, em algumas situações, ao invés de resolver o problema, agrava o problema. Tá? Que ele percebia que o mercado poderia levar a um equilíbrio estável, mas que é um equilíbrio de fundo de poço, um equilíbrio com elevadas taxas de desemprego. Ele achava que havia em certas situações, essa tendência do mercado se estabilizar no nível medíocre em termos de produção. O problema do mercado como mecanismo produtor de riqueza não estava associado à rigidez de preços. Tá? Não era um problema dos salários inflexíveis, os salários que permanecia elevado em época de deflação, tá certo? Não é o desequilíbrio no mercado de trabalho ou algum outro desequilíbrio setorial da economia associado à rigidez de preços, ok? É porque ele identificou de fato o mecanismo em que a economia ela é conduzida pelos mercados numa situação de equilíbrio estável com altas taxas de desemprego. Então não há um mecanismo de mercado que aproxima automaticamente a economia no ponto de pleno emprego. De forma que a economia naturalmente ela é conduzida por uma situação de recessão e uma recessão persistente. A economia se estabiliza nesse ponto. Então, o desemprego em massa que se observava na década de 30 foi classificado por Keynes como uma situação de equilíbrio. Não era mais visto como um desequilíbrio, um problema de desequilíbrio, mas é que é um equilíbrio de mercado insatisfatório. Então, o mercado deixa de ser uma máquina eficiente na produção de riquezas. Então, para maximizar a riqueza, é necessário um ativismo do Estado. Bom,
E essa crise, né, que marcou toda a década de 30, ela começou em 1929, com o chamado crash na Bolsa de Nova York. E, inclusive, na década de 20, o Keynes tinha antecipado, junto com outros economistas dessa época, acho que o Schumpeter também antecipou, a possibilidade de uma severa crise no mercado financeiro. Mesmo numa época de euforia, de forte expansão desse mercado, o Keynes antecipou a possibilidade de uma crise. Tá? Que de fato acabou acontecendo. O epicentro foi na Bolsa de Nova York, em resposta à forte especulação observada nos anos anteriores. Inclusive, o Keynes, que já demonstrava preocupação com essa possibilidade, no momento que estourou a crise, a fama de Keynes aumentou ainda mais, como um dos visionários, um dos que tinham antecipado essa possibilidade. E a crise de 29 é um fenômeno bastante complexo. A gente não deve ter uma visão simplista de um fenômeno complexo. Em parte foram problemas originários do mercado monetário, da política monetária, problemas financeiros, problemas associados ao sistema bancário, falhas na gestão da economia, não apenas falha do mecanismo de mercado, mas falhas na gestão da economia, e alguns problemas do lado real da economia. E vamos enfatizar esse lado real da economia, que é mais simples de diagnosticar. Bom, sobre a origem da crise no lado real da economia, vejamos um quadro resumido do que vinha acontecendo nos anos de 1920. Época de fusões entre empresas, época de expansão da produção em massa, apoiada nas indústrias de aço, vidro, nas indústrias de máquinas, bens de capital, petróleo e outras indústrias. Essa base produtiva nos Estados Unidos, principalmente, vinha crescendo, né, com expectativas cada vez mais favoráveis. Então, a capacidade produtiva, ano a ano, ela vinha se ampliando, com a expansão de mercados, com a conquista de novos mercados, com a entrada de novas levas de consumidores. Tá? As empresas, além do autofinanciamento, buscavam recursos externos para ampliar a produção. Elas se valiam do mercado financeiro, tá? Contraindo empréstimos ou então emitindo ações e outros papéis. Então, o crédito ampliava-se, ia financiando os investimentos cresciam porque o mercado se expandia, as expectativas eram boas. Mas, a partir de um certo ponto, a capacidade produtiva passa a atender toda a demanda deixa de crescer, se nota uma perda no dinamismo da demanda, e aí, a partir desse ponto, as possibilidades de se encontrar novas oportunidades para investimento se torna menor. Tá? Os empresários começam a ter dificuldade, tá, de identificar novas vias, novas avenidas de investimento produtivo, de investimento lucrativo, e aí surge um problema de esgotamento da capacidade de expansão do sistema. Além disso, aumenta a especulação financeira, porque muitos desses excedentes que não podiam ser aplicados do lado real da economia, na produção, eram atraídos para aplicações financeiras e nos mercados de ações. Então, ocorreu o seguinte fenômeno: houve uma queda no investimento do lado real da economia, o chamado investimento produtivo, e parte dos recursos migraram do setor real da economia para o setor financeiro, onde eram alocados em operações de especulação. Essa especulação implicou no crescimento do preço das ações, que estimulava novas ondas especulativas. Então, embora houvesse o aparecimento dos primeiros sinais de fragilidade da base produtiva, os lucros continuaram crescendo porque parte do capital era drenado do setor real para o setor financeiro da economia. Bom, aí aparece o pesadelo da depressão, a partir da crise de 29. O que levou a essa crise?
Bom, os empresários começaram a perceber o aparecimento da capacidade ociosa do parque produtivo. Tá? Então, significa que reduziu a demanda, né, por bens de capital, porque o volume de produção, quer dizer, a capacidade já instalada era suficiente, tá certo, para atender a expectativa de demanda. Né? Então, começa a frear o processo de reinvestimento, de expansão da capacidade, o que reduz, né, a demanda dos empresários, dos produtores, para o setor de bens de capital. Então, a indústria de bens de capital vai reduzir, né, seu nível de produção, porque há uma queda na demanda por bens de capital. Ao fazer isso, ela vai pagar menos para os seus empregados ou vai demitir alguns desses empregados. Então, uma queda de renda de uma parte da classe trabalhadora vai reduzir o nível de consumo. Essa redução do nível de consumo afeta a indústria de bens de consumo, quer dizer, algo que começou na indústria de bens de capital, acaba contaminando também, afetando as indústrias de bens de consumo, que vão demitir ou reduzir os salários dos seus respectivos empregados, gerando nova onda de desemprego e assim por diante, até a ruptura do sistema de produção. Todas as indústrias com problema de consumo, todas reduzindo o seu nível de produção, então você tem um problema da produção, uma queda, uma ruptura do sistema de produção. No curto prazo, o recurso foi transferido do setor produtivo para o setor financeiro. O setor financeiro era a solução, é a alternativa, né? Já que o capital não poderia ser aplicado produtivamente com a mesma eficiência de antes. E agravando esse processo, desse desvio do setor produtivo para o setor financeiro, teve fortes problemas de regulação. A política monetária, como mostra o Milton Friedman, no famoso estudo, a política monetária restritiva não foi adequada para o momento. A gente sabe hoje que momentos de recessão, em geral, são momentos de política monetária expansiva, como estamos assistindo agora, mas a política monetária, por vários motivos, se manteve contracionista. Tá? Inclusive, os agentes substituíram a moeda pelos papéis de dívidas, né, como meio de saldar as suas dívidas, mas chega uma hora que os papéis não são mais aceitos, né? Isso aparece muito na análise de Karl Marx da crise, né? A necessidade do dinheiro sonante em momentos de crise, que era o que estava justamente faltando na época. Então, essa restrição monetária, uma queda no M, né, da teoria quantitativa, né? PY é igual a MV, então uma queda do M, da base monetária, da oferta monetária, a partir da base monetária, levaria a uma deflação, né, a uma queda nos preços, que era acentuada pelo fato da velocidade de circulação da moeda estar diminuindo. Né? Então, se cai o P, se cai M, né, e cai V, então os dois efeitos se reforçam, né, na queda de preços. Então, a queda da oferta monetária e a queda na velocidade de circulação, levando a um fenômeno de deflação. As empresas, nesse quadro recessivo, dispõem de cada vez menos recursos. Tá? Algumas entram em falências. E à medida que corre o boato de falências, há uma corrida para resgatar as aplicações financeiras, né? O que dá muita oferta de papéis e pouca demanda, fazendo com que caia o preço desses papéis e os seus portadores são levados à falência, muitas vezes falência total. Tá? Então, queda do consumo, queda do investimento, desvalorização das aplicações financeiras, falência bancária, fuga de capital. Então, é uma série de aspectos desagradáveis, né, problemáticos, que confluem numa grande crise que iria perdurar durante toda a década de 30. Aí, o Keynes, se debruçando sobre essa crise, ele oferece um diagnóstico diferente do que fazia a ortodoxia tradicional dessa época. Okay? Ele percebeu que, curiosamente, naquele momento, as instituições financeiras e a política monetária estavam sendo danosas ao capitalismo. Quer dizer, o mecanismo financeiro, que é tão importante, né, para uma economia de mercado, que funciona como um coração, que fica
bombeando o sangue econômico, o sangue financeiro da economia, né? Ele percebeu que, por algum motivo, essas instituições, tão caras ao capitalismo, não estavam sendo muito eficientes. Tá? E ele localiza o problema na psicologia dos agentes econômicos. Haveria um problema de expectativas com relação ao futuro, um problema de incerteza que estaria reduzindo o investimento de uma maneira crônica. Tá? Ele aponta a expansão ocorrida nos últimos anos da década de 20 como, em parte, uma expansão ilusória, movida por expectativas equivocadas, tá? Por ilusões com relação à riqueza, expectativas que tiveram que ser realinhadas a partir de um certo ponto, levando a um quadro de expectativas muito pessimistas que explica a situação de depressão em que a economia se encontrava então, na década de 30. E Keynes aponta em sua obra que o pensamento ortodoxo não resolve a crise e que não é uma questão de maior austeridade econômica. A crise não é resolvida se os agentes pouparem mais, até porque não havia escassez de poupança, havia, na verdade, excesso de poupança em relação aos investimentos, né? Então, quanto mais parcimoniosos os agentes, pior a situação da economia, porque quanto mais parcimonioso, menos os agentes consomem, né? Aí você tem menos mercado, menos investimento, tá? E quanto mais os agentes poupam, tá certo? Menos demanda surge na economia. A poupança deixa de gerar emprego, esfria a economia e aprofunda a crise. Então, a ideia não é que os agentes sejam mais parcimoniosos, consumam menos e poupem mais para tirar a economia da depressão. Pelo contrário, paradoxalmente, o comportamento parcimonioso, que é absolutamente válido na economia doméstica, não valeria para a economia agregada, para a macroeconomia. Haveria aí uma falácia de composição. O que é bom para o indivíduo não necessariamente seria bom para a coletividade. Seria um anti-mão invisível, né? Uma mão invisível ineficiente, que não gera o benefício social, mas gera um malefício social. É isso que Marx está identificando. Keynes, como Marx, né? Mas é isso que Keynes está identificando nessa análise. Então, o governo deveria entrar, esse elefante aí, né? Elefante em loja de cristal, que é o governo, deveria entrar suplementando os gastos da economia. Tá? Então, no momento de depressão, seria recomendado uma política fiscal expansionista, o investimento público, né, suplementando ou complementando o investimento privado. Sem levar em conta o problema de deslocamento, né? Porque a gente sabe que o investimento público muitas vezes desloca o investimento privado, mas Keynes não estava preocupado com isso, com esse ground out, né, com esse deslocamento. Ele simplesmente achava que o investimento público teria uma ação de suplementar o investimento privado e elevar o nível geral de investimento da economia, que depois passou a ser discutido pelos economistas nas últimas décadas do século XX, que isso pode não ocorrer, etc. Mas eu não quero entrar nesse detalhe por enquanto. Então, Keynes oferece uma teoria que ele chama de teoria geral. Veja que teoria geral é um argumento retórico, né? Dizendo, olha, uma coisa é dizer, aquela teoria está errada. Aí, uma maneira estratégica de desqualificar, se diz, não, ela está certa, mas ela tem um escopo muito, muito curto. É como, por exemplo, os físicos modernos que dizem, não, a teoria de Newton está correta, só que ela vale para baixas energias e vale para escalas pequenas. Se tiver altas energias, altas escalas, ou escalas muito pequenas, como na mecânica quântica, aí teria que ser a física quântico-relativística, que seria uma extensão da física newtoniana, da física clássica. Então ele está dizendo, olha, eu quero uma teoria mais geral, né, que mostre que a teoria, que a ortodoxia é só um caso específico, é uma situação muito particular. Então, retoricamente, ele chama o trabalho dele de teoria geral. Tá? Ok? Então, portanto, por não ter essa perspectiva mais geral, essa abordagem mais ampla, a teoria ortodoxia, a ortodoxia econômica, a teoria neoclássica de Cambridge, não conseguiria explicar o que vinha acontecendo nos anos 30, essa grande depressão. Seria necessária uma nova abordagem, é isso que Keynes está oferecendo. Tá? Então, sendo uma teoria mais geral, que teria um poder mais explicativo. Depois, a partir dos anos 40, né, muitos economistas vão mostrar que, pelo contrário, a teoria de Keynes é que é um caso específico, é uma situação muito particular da história e que não seria tão geral assim, mas isso é uma outra abordagem, um outro aspecto que a gente não vai explorar aqui. Então, Keynes identifica no modelo dele um desemprego crônico. Tá?
E aí que eles oferecem uma teoria de desemprego que vai mostrar por que o nível de desemprego estava tão baixo nessa época. E tem uma teoria que explica a determinação da produção agregada e, portanto, do emprego. Nessa teoria, o equilíbrio é determinado pela demanda agregada, pela demanda efetiva, tá? E que muitas vezes ela está em nível insuficiente, de forma que o equilíbrio se torna compatível com o desemprego prolongado. A ortodoxia não funciona, os preços flexíveis não são capazes de curar o desemprego. E que eles também fornecem, do lado monetário, uma nova interpretação. Ele mostra que as taxas de juros não seriam suficientes, o mecanismo de taxa de juros não seria efetivo, digamos assim, em equilibrar poupança com investimento, tá? Em estimular o investimento. Okay? A taxa de juros, inclusive, ela não é a variável preço fundamental, okay, do mercado de fundos emprestáveis. A taxa de juros deveria ser analisada no contexto do mercado monetário, oferta e demanda de moeda, como a gente vê em cursos de macroeconomia. Tá? Não é oferta e demanda não é oferta de poupança, é demanda de investimento, mas oferta e demanda de moeda que é no mercado monetário que se deveria estudar a formação das taxas de juros e não no mercado de fundos. Ok? Então, esta é a nossa aula. Terminamos assim a nossa 20ª videoaula de História do Pensamento Econômico. Até a próxima.